Irmãos, irmãs, nesta quinta-feira nós celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Santíssimo Sacramento. É uma quinta-feira para que nós possamos, como que espiritualmente, entrarmos naquele cenáculo. Em uma quinta-feira, antes de ser entregue, como nós ouvimos na segunda leitura da missa de hoje, naquela noite em que foi entregue, Jesus nos deixou este sacramento santíssimo como memorial da sua presença, o seu amor consolador, que quer permanecer com os seus, caminhar com sua igreja, alimentá-la, fortalecê-la. E assim nós temos este dom da Eucaristia, a presença permanente, contínua de nosso Senhor Jesus Cristo na sua igreja. Neste dia, a igreja celebra com festa, com solenidade, este acontecimento, que na verdade faz parte da nossa vida, quase cotidiana, mas especialmente na nossa participação dominical na celebração da Santa Missa, quando temos este encontro com nosso Senhor. E trazemos para a Eucaristia, para a celebração da Santa Missa, a nossa vida. E fazemos da nossa vida uma oferta. E daqui nós recebemos toda a força para continuarmos a nossa missão, para fazermos na nossa vida a memória das ações e das palavras de nosso Senhor. Não somente a memória na celebração, mas uma memória na vida, para que nós possamos viver da Eucaristia e viver como significa a Eucaristia, segundo o significado da Eucaristia, que é doação e presença do próprio Senhor, presença de Deus no meio do mundo. Nós que somos alimentados por esta presença santíssima, somos chamados a sermos essa expressão do amor de Deus no mundo inteiro, daquilo que nós recebemos por graça. A celebração da Santa Missa, o sacramento da Eucaristia, que hoje nós estamos celebrando como ação de graças, é um acontecimento de presença. Podemos dizer, um acontecimento de atualização. É alguma coisa de atual. É verdade que esta palavra pode ter tantos significados, mas na celebração da Eucaristia, no Santíssimo Sacramento, nós entendemos que Jesus Cristo é sempre atual. De fato, nós ouvimos na segunda leitura como São Paulo recebeu, como aconteceu na última ceia, o que nosso Senhor disse: fazei isto em memória de mim. A palavra memória é muito importante na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, e é fundamental para entendermos a celebração da Eucaristia. É um memorial, mas não é memória no sentido comum, como se fosse uma espécie de lembrança. E nós sabemos que quanto maior a distância no tempo, mais vaga fica a lembrança. Meio uma sombra, a lembrança vai desaparecendo. Não é assim que nós celebramos a Eucaristia. É memória no sentido de atualização, de presença. Quando nós estamos diante do Santíssimo Sacramento, nós fazemos memória de toda a vida de Cristo. Não é uma simples lembrança do que aconteceu na última ceia. É que na última ceia nós temos este ápice, como segundo São João, ele, para introduzir a última ceia, diz assim:
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É isso que significa a última ceia. É o ápice deste amor, mas um amor que está presente em toda a vida de nosso Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, quando nós celebramos a Eucaristia, nós temos esta presença, como nosso Senhor faz atual para nós toda a sua vida, toda a sua missão, cada uma de suas palavras, todos os seus gestos, de modo que nós temos uma presença e nós também somos presença. Nós nos tornamos atuais a Cristo, contemporâneos de Cristo. Trazemos o passado para o presente e nós mesmos estamos ali no cenáculo, naquele acontecimento que escutamos no Evangelho, quando nosso Senhor acolhia as multidões, como nos acolhe, cura, ensina, alimenta, abençoa, tudo isso pelo sacramento da Eucaristia vem até nós. Nós acompanhamos o Senhor também no seu Calvário. De fato, a Eucaristia, como disse São Paulo, nós ouvimos, toda vez de fato que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos ali no Calvário. A celebração da Santa Missa é a celebração do Calvário, aquela oferta que o Senhor fez de sua vida, do seu corpo na cruz, agora nós a recebemos na sua oferta sacramental. E nós mesmos somos chamados a nos oferecer. É isto que significa a parte que chamamos de ofertório. Quando nós trazemos para o altar o que nosso Senhor nos deixou como sinal, como matéria deste sacramento, o pão e o vinho, nós nos unimos ao Senhor nesta oferta. Ao vinho se acrescenta um pouquinho de água. É bom que os fiéis acompanhem também esses ritos, porque ali nós temos uma oração pedindo que o Senhor nos faça participar da divindade de Cristo, que se dignou a assumir a nossa humanidade. No momento em que o sacerdote coloca um pouco de água no vinho que vai ser consagrado, ele diz uma prece que pede que nós participemos da divindade de Cristo, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Com esse simbolismo, o vinho significando a própria divindade de Cristo e a água a nossa humanidade. De modo que na Eucaristia nós nos unimos ao Senhor entregando-nos. Nós louvamos, fazemos uma prece também quando na oferta do pão e do vinho, como fez o sacerdote Melquisedeque, já no início da história da nossa fé, com aquele que vai ser chamado depois de Abraão, Abrão ainda era o seu nome. Ele recebe de Melquisedeque este pão e este vinho. Estamos no início da fé. Agora nós entendemos o significado do pão e do vinho do rei Melquisedeque, no início mesmo da história da nossa fé, da história da Sagrada Escritura. E ele diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Quando nós fazemos o ofertório, nós dizemos palavras semelhantes. Nós sacerdotes dizemos, os fiéis não escutam, mas estamos fazendo oração, nós dizemos: bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, para nós se vai tornar pão da vida. Depois, bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar
vinho da salvação. Neste momento, meus irmãos e irmãs, observemos o que o Senhor nos deu, o que nós oferecemos. Nós bendizemos ao Senhor pelo que Ele nos deu e nós nos oferecemos com o pão e o vinho e a água, pedindo que se estabeleça esta união entre nós e Jesus Cristo. É isso que faz dessa celebração uma atualização. Nós estamos unidos ao Senhor. Não é à toa que nosso Senhor tenha, portanto, escolhido pão e vinho para serem sinais de sua presença. Já a escolha desses elementos, meus irmãos e irmãs, é uma escolha que transmite uma mensagem. A primeira é a necessidade que nós temos do próprio Senhor. A forma de alimento indica que assim como nós precisamos de comer e beber para sustentar a nossa vida, assim também nós precisamos de Jesus, como verdadeiro alimento, como verdadeira bebida que saciam a nossa vida espiritual. Nós precisamos de Deus como precisamos de um alimento. Mas depois, poderia ser qualquer alimento? Não, porque o próprio alimento deve conter este significado da Eucaristia em nossa vida. Nosso Senhor escolheu pão de trigo e vinho de uva. E o que é que isso pode nos sugerir como mensagem? Primeira coisa, para se fazer um pão, não se faz com um só grão de trigo. Ninguém faz o pão com um grão de trigo. E nem se pode simplesmente cozinhar e comer. Na nossa região, eu posso ir ali, arrancar uma macaxeira, colocar no fogo, não sei quanto tempo, mas acredito que uns 20 minutos, uma meia hora, já está pronto e como. Não dá trabalho nenhum. E alimenta um bocado de gente. Pão não. Para se chegar ao pão, precisa plantar o trigo, colher o trigo, triturar os grãos e dar um trabalho para se chegar ali. São muitos grãos para formarem um só pão. Isso significa, meus irmãos, que nós somos. Santo Inácio de Antioquia desejou no seu martírio ser trigo de Deus triturado para ser uma hóstia entregue. Nós somos como esses muitos grãos de trigo que unidos a Cristo formamos um só corpo. Muitos grãos formam um só pão. Muitos fiéis formam em Cristo um só corpo. E a mesma coisa com a uva. Não é como o suco de laranja, que eu espremo e já tomo imediatamente. Uma uva só não faz suco para nada, nem faz vinho. Várias uvas devem sangrar como Cristo sangrou na cruz. A uva deve derramar o seu sangue em um processo de união de muitas uvas, fermentar, demorar, se unir, se compactar, para depois se tornar vinho. Pensemos, só imaginar esse modo de produzir pão e vinho, tão presentes, sobretudo na cultura onde Jesus viveu, e ele sabia de todo este processo, ele já queria transmitir essa mensagem. O que é a Eucaristia? É pão que vem daquele que é triturado, como o corpo do Senhor que foi entregue. É como a uva que precisa sangrar, como o sangue que se derramou na cruz para a nossa salvação. É a união de muitos para formar um só, como significa isto em nossa vida quando nós recebemos a Eucaristia. Por isso, meus irmãos e irmãs, cada elemento tem grande importância para a nossa fé. Pensemos como nosso Senhor foi generoso em se fazer presente
mas não de qualquer modo, em nos fazer entender que nós precisamos dele como um alimento, e um alimento que exige o sacrifício do vinho triturado, da uva amassada, para que nós pudéssemos viver deste sacrifício do próprio Senhor, fazendo memória de toda a sua história, atualizando. Mas não é só isso. A atualização que nós fazemos na Eucaristia não é somente do passado, nem a oferta de nós mesmos, mas é uma atualização cheia de esperança. Porque, embora a palavra não combine, nós deveríamos dizer que fazemos também memorial do futuro. É impressionante como a Eucaristia, ela une passado, futuro, fazendo-nos com que nós estejamos presentes. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, que está no passado, até que Ele venha, que está no futuro. Portanto, hoje, nós estamos ao mesmo tempo no Calvário e estamos na Jerusalém Celeste. Estamos no Calvário e na glória, em uma só celebração. Isso se manifesta depois no rito da celebração, quando nós vamos introduzir a grande prece eucarística. Antes nós fazemos um prefácio que se conclui com um hino que chamamos de santo. E como é que se introduz este santo? Dizemos mais ou menos assim: unidos aos anjos, aos arcanjos, às dominações, às potestades e a todos os santos, nós cantamos. Unidos, em uma só voz, estamos unidos àqueles que estão na glória. Agora, meus irmãos e irmãs, nessa celebração existe uma união entre nós e o céu, entre nós e o objeto da nossa esperança. Não é somente presente do passado, mas é um presente do futuro. Linguagem estranha, mas é para dizer, atualizamos. Nós antecipamos na Eucaristia aquilo que nós esperamos. Neste ano do jubileu, que tem como tema a esperança, nós olhamos para a Eucaristia como esse sacramento da esperança, porque nós trazemos do futuro aquilo que nos aguarda. E nos unimos aos anjos e santos para cantarmos os louvores do Senhor. Como é maravilhoso pensar que a celebração da Santa Missa nos coloca ao mesmo tempo no Calvário e na glória, memória e antecipação. É isso que nosso Senhor faz conosco. Por isso que este sacramento é santíssimo. Por isso é o maior dos sacramentos. Por isso todos os sacramentos nos encaminham para Ele. Por isso que a Igreja, no Concílio Vaticano II, afirmou que é fonte e ápice da vida cristã. Por isso nós o celebramos nesta quinta-feira com solenidade. Mas não poderíamos terminar essa reflexão, mesmo que se alongue, sem dizer que tudo isso tem consequência. Porque, do contrário, nós entraríamos nesta realidade de memória de toda a obra de Cristo e na esperança, a antecipação de tudo o que o Senhor fez e prometeu a nós, já a antecipação das realidades do céu que nos aguardam, mas depois ficarmos somente nisso, que não é pouco, mas isso tem consequência. A consequência, meus irmãos e irmãs, é que nós deveremos ter uma vida eucarística. Como eu disse, Santo Inácio de Antioquia, que disse que no seu martírio ele deveria ser triturado como trigo de Deus, como uma hóstia. Nós também deveremos ser trigo triturado no mundo. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele será apenas um grão de trigo, disse Jesus. Mas se morre, produzirá muitos frutos. Nós também deveremos ser assim.
Nós precisamos entender que como o Senhor ofereceu a sua vida e se oferece a nós na celebração da Eucaristia, a nossa vida deve ser uma oferta, não só na celebração, mas na vida. Isto fica muito claro quando aqueles apóstolos, não por má vontade, mas por prudência humana e também por desconfiança, que também nos acompanha, meus irmãos e irmãs, é a desconfiança que o que nós somos e o que nós temos não são suficientes para Deus. Ou seja, eles tinham 5 pães e 2 peixes e pensavam, isso não é suficiente. Esses 5 pães e 2 peixes representam o que nós somos, o que nós temos. E nós agora precisamos entender que o que somos e o que temos é o que o Senhor quer. Então nós precisamos nos oferecer completamente em um ato de confiança. Pois por essa prudência humana, que provavelmente nós também teríamos, porque se, como disse o Evangelho, estão ali no lugar deserto, cerca de 5.000 homens, sem comida, é prudente que se despeça esse povo todo para comprar alimento. É interessante que aqui não está dito que essas pessoas não tinham condições de comprar alimento. Não, isso não está dito. Não eram pessoas indigentes, pobres no sentido de não poderem comprar alimento. Os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo não eram tão cruéis assim como se nós pensássemos que fossem pessoas que não podiam comprar alimento. Tanto que os próprios apóstolos dizem, a não ser que nós mesmos compremos o alimento para eles. E também isso Jesus não aceita. Se nós observamos bem, em certo sentido quase que os apóstolos se propuseram a comprar alimento. Não. Nosso Senhor está oferecendo um alimento que não se compra. Que não se compra. Ele deve ser recebido e ele deve ser dado. Dá-lhes vós mesmos de comer, disse nosso Senhor. Dá-lhes vós mesmos de comer. Este alimento que é a Eucaristia, que é o próprio Jesus. E é assim que os discípulos vão aprender a darem Jesus aos outros. E é isso que a igreja hoje deve fazer, dar Jesus aos outros. Não um pão que se compra, mas um pão que se recebe, que se doa, que se entrega. Mas como poderia, meus irmãos e irmãs, alguém viver essa experiência da doação de Deus, sem que a vida não se torne também uma doação? Nós não temos como não nos doar. Teria pouco sentido dizer que nós acreditamos na Eucaristia e depois nos encontramos com alguém que está passando necessidade e simplesmente nós continuamos a nossa vida insensíveis. O que o Senhor está dizendo? Que quando nós vemos alguém diante de nós com necessidade, por causa da Eucaristia que nós recebemos, deveremos ser movidos à caridade e permitir que ressoe em nossa consciência aquilo que Jesus disse aos apóstolos: dá-lhes vós mesmos de comer. Esta é a consequência de vivermos da Eucaristia. A consequência é que nós vamos nos tornando sensíveis aos sofrimentos dos outros, que nos assumimos a responsabilidade pelos outros, como Jesus pediu àqueles apóstolos. Pensemos nisso, meus irmãos e irmãs, para que haja essa atualização da graça de Deus na nossa vida, para que nós possamos trazer o passado de Cristo para este presente, antecipar o futuro que é o céu, nossa esperança, e por isso mesmo viver da Eucaristia, presentes, inteiros,
compactos, em comunhão, em unidade de amor diante de nosso Senhor, que hoje nós celebramos, recebemos em comunhão e adoramos com festa, com alegria, com solenidade, em sinal de gratidão por esse imenso dom que o Senhor nos deixou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.